A tela do celular tremeu na mão de Júlia quando o resultado finalmente carregou, e por um segundo ela achou que era algum erro bobo de aplicativo, até ver, em letras claras e frias, a frase que parecia impossível: parentesco confirmado, mãe, filha. O ar do apartamento ficou pesado, como se alguém tivesse aberto uma janela para um passado que ela nem sabia que existia. E do nada, toda a vida dela tivesse acabado de ganhar uma rachadura no meio. Prepare seu coração porque esse reencontro vai te emocionar. E antes de entrar nessa história, se inscreve no canal agora, porque aqui você não assiste só uma história. Você vive cada cena, entende cada silêncio e sente cada reencontro como se fosse da sua própria família. Júlia sempre foi o tipo de mulher que gostava de ter controle. Não controle de mandar em ninguém. Controle de si mesma, do que sentia, do que mostrava, do que deixava escapar. Aos 32 anos, ela tinha um trabalho estável como coordenadora administrativa numa clínica de fisioterapia. Pagava as contas sem atrasos, fazia pilates 2 vezes por semana e tinha uma vida que, por fora, era organizada o suficiente para ninguém desconfiar do vazio que existia por dentro. Ela não era infeliz, só era como se carregasse uma saudade sem nome. E talvez fosse por isso que, numa noite comum de terça-feira, depois do banho, com o cabelo ainda úmido escorrendo pela nuca e uma caneca de chá morno entre os dedos, ela decidiu fazer uma coisa que sempre adiava: abrir o e-mail do laboratório de DNA e clicar no link do resultado. Não era nada dramático, pelo menos era o que ela pensava. Tinha sido um presente de amiga. Faz, Ju, vai ser divertido. Você descobre de onde vem sua família, essas coisas. Júlia riu na época. Minha família vem de Campinas e do estresse, pronto. Mas por algum motivo ela fez. O aplicativo abriu com uma animação bonita, mapas, porcentagens, termos que pareciam distantes. E então veio a aba Correspondências. Ela esperava primos distantes, alguém com sobrenome parecido, algum ramo perdido da família do pai. O pai dela, aliás, tinha morrido quando ela era adolescente. Infarto fulminante numa manhã de domingo. Ela lembrava do som da xícara quebrando no chão, do grito da mãe vindo da cozinha e do mundo ficando pequeno, estreito, sufocante. A mãe dela, Célia, sempre foi uma muralha. Célia não chorava na frente de ninguém. Célia não pedia ajuda. Célia não falava de dor. E, principalmente, Célia não falava do passado como se ele ainda respirasse. Por isso, quando Júlia viu aquele resultado, foi como se alguém tivesse dado um empurrão violento numa porta que Célia mantinha trancada há décadas. Na tela, Mariana Soares, 99,9% de compatibilidade. Parentesco, mãe, filha. Júlia franziu a testa instintivamente, como quem tenta entender uma língua que nunca aprendeu. Ela piscou uma vez, 2, rolou para baixo, leu de novo, e sentiu um frio, um gelo fino e rápido atravessar a espinha. Não faz sentido. A primeira reação dela foi prática. Deve ser bug, deve ser cadastro errado, deve ter confundido a amostra. Ela respirou fundo e abriu o FAQ do aplicativo, como se uma explicação técnica pudesse devolver sua vida ao lugar. Mas a explicação era cruelmente simples. Mãe e filha. Júlia se levantou devagar do sofá, como se tivesse medo de que qualquer movimento brusco quebrasse o chão. Caminhou até a cozinha sem perceber o que fazia, abriu a geladeira, encarou o vazio por alguns segundos, fechou de novo. O coração batia alto demais e ela ficou irritada com o próprio corpo por reagir como se estivesse em perigo. Só que de certa forma estava. Ela voltou para a sala e sentou com o celular firme nas 2 mãos. No perfil de Mariana Soares havia uma foto pequena. Uma mulher de cabelos castanhos com alguns fios brancos, sorriso discreto, olhar que carregava algo que Júlia não soube nomear de primeira. Não era tristeza, não era alegria, era espera. Na descrição, poucas informações. 54 anos, mora em Santo André, participou do teste para conhecer as origens. Santo André. Não era tão longe, e ao mesmo tempo era como um outro planeta. Júlia sentiu a garganta fechar. As palavras se formaram sozinhas, numa voz baixa que mal saiu. Então, quem é minha mãe? E a segunda pergunta veio como uma facada mais funda. Quem é a mulher que me criou?
O celular vibrou. Um alerta do aplicativo. Mariana Soares enviou uma mensagem. A mão de Júlia ficou gelada. Ela abriu. A mensagem era curta, mas parecia escrita com os dedos tremendo. Eu não sei como dizer isso, mas eu esperei por esse dia a vida inteira. Você está bem? Júlia leu e releu. A respiração ficou curta e irregular, como se o ar tivesse virado coisa pesada. Ela não respondeu. Não conseguia, porque responder significava aceitar que aquilo era real, e no fundo, ela já sentia que era. Porque, desde criança, Júlia tinha uma sensação estranha de não pertencer. Era sutil. Nunca foi sobre falta de amor. Célia cuidava dela, dava tudo, fazia o impossível. Mas havia gestos, pequenos gestos, que não combinavam. Um olhar rápido quando alguém comentava sem querer, ela é a cara do pai. Um silêncio comprido, quando Júlia perguntava sobre a gravidez. Uma mudança brusca de assunto toda vez que Júlia tocava na palavra parto. E havia algo que sempre incomodou Júlia. Ela não tinha nenhuma foto da mãe grávida, nenhuma imagem boba, mesmo que fosse de longe, mesmo que fosse só uma barriga aparecendo. Nada. Ah, eu não gostava de foto, Célia dizia. E Júlia engolia. Mas agora, com aquela mensagem na tela, cada detalhe antigo se levantava como se tivesse esperado anos para se encaixar. Júlia largou o celular no sofá, como se ele queimasse, e começou a andar pela sala. Os pés descalços batiam no chão com um ritmo nervoso. Ela passou a mão no rosto, prendeu o cabelo num coque mal feito, respirou fundo. A mente dela ia de um extremo ao outro. Se isso for verdade, a vida inteira foi mentira. Se isso for mentira, por que dói tanto? Ela pegou o celular de novo e digitou. Apagou, digitou, apagou. No fim escreveu. Eu estou confusa. Eu não entendo. Você pode me explicar? A resposta veio rápido, como se Mariana estivesse esperando com o celular na mão, como quem segura uma esperança frágil demais. Eu vou explicar, mas eu não quero te assustar. Só, eu preciso que você saiba que eu nunca te abandonei. A frase, eu nunca te abandonei, atravessou Júlia com uma força que ela não esperava. Porque se havia um segredo que Júlia guardava desde adolescente, era o pensamento que ela nunca dizia em voz alta. Às vezes, ela sentia que a própria mãe, Célia, era distante, fria, como se não tivesse escolhido ser mãe. Júlia se culpava por pensar isso. E, ao mesmo tempo, aquela frase de Mariana acendeu algo nela. E se eu fui abandonada por outra pessoa e não por quem me criou? Júlia fechou os olhos. No dia seguinte, ela fez a única coisa que sabia fazer quando o mundo girava. Agiu. Ela ligou para a mãe. Célia atendeu no terceiro toque com voz de quem já estava de pé há horas. Oi, Júlia. Aconteceu alguma coisa? O jeito como Célia disse alguma coisa fez o estômago de Júlia afundar, porque a mãe dela tinha um radar para perigo emocional. Um radar treinado pela vida. Júlia tentou manter a voz firme. Falhou um pouco. Mãe, eu fiz aquele teste de DNA. Silêncio. Um silêncio tão denso que Júlia chegou a olhar para o celular, achando que tinha caído a ligação. E daí? Célia perguntou por fim, mas a palavra saiu dura, seca, como se cortasse o ar. Deu uma correspondência. Outro silêncio. Júlia engoliu em seco. Deu uma correspondência de mãe e filha. Dessa vez, Célia respirou do outro lado. Uma respiração longa, pesada, como quem segura alguma coisa dentro do peito há tempo demais. Isso não significa nada. Célia disse rápido demais. Esses testes erram, são comerciais. Júlia sentiu as mãos suarem. Mãe, 99,9%. A resposta de Célia veio baixa, e Júlia nunca tinha ouvido a mãe falar daquele jeito. Júlia, por favor. Era a primeira vez que Célia pedia algo assim. Não era uma ordem. Era um pedido, quase uma súplica. E isso, por algum motivo, doeu mais do que qualquer confirmação. Júlia fechou os olhos. A garganta queimava. Quem é Mariana Soares? A pergunta saiu como se tivesse sido guardada a vida inteira. Do outro lado, um som, como se Célia tivesse sentado, ou encostado na parede, algo que fez ruído, e então a voz dela veio num fio, carregada de um passado que finalmente vazava. Você não tinha o direito de mexer nisso. Júlia abriu os olhos, com raiva e dor misturadas. Eu não tinha o direito de saber quem eu sou? Célia ficou muda. E naquela mudez,
Júlia ouviu o que nunca tinha ouvido: medo. Quando Célia finalmente falou, foi como se cada palavra fosse arrancada. Eu não queria te perder. Perder como, mãe? Eu sou sua filha. Você é. A ênfase no é fez Júlia gelar. Mas eu não te pari, Célia completou, e a frase caiu no chão como um copo quebrando. Por alguns segundos, Júlia não conseguiu respirar. Era como se o corpo tivesse esquecido como funcionava. Você... o quê? Célia chorou. Um choro contido, quase inaudível, que Júlia nunca tinha ouvido. E isso desorganizou Júlia mais do que a própria revelação. Eu te criei, Célia sussurrou. Eu te amei. Eu dei tudo. Eu fui sua mãe todos os dias, mas eu não te pari. O mundo ficou estreito. Júlia encostou a mão na boca, como se o gesto pudesse segurar o som de dentro dela. Os olhos arderam. Ela piscou rápido, tentando manter a lucidez. Então, você me adotou? Célia respirou forte. Não. A resposta veio com um peso estranho. Então como? Célia demorou. E a demora era, por si só, uma confissão. Foi um erro de hospital. Júlia sentiu o chão desaparecer. Um erro de hospital? Célia começou a falar de forma quebrada, como se tivesse medo de lembrar. Você nasceu num hospital público. Eu estava lá. Eu tinha perdido um bebê antes. Eu estava desesperada. Seu pai, o homem que você chama de pai, ele também tinha uma dor enorme. A gente queria tanto você. Júlia interrompeu, a voz saindo falha, mas cortante. Mãe, isso não explica. Me diz a verdade toda. Célia soluçou. Naquela noite me teve confusão. Teve troca de pulseira. Teve bebê indo para um quarto que não era. Eu não percebi. Eu só percebi dias depois que tinha algo diferente. Mas quando eu voltei lá, ninguém me deu resposta. Ninguém. E o seu pai disse que era loucura, que era trauma, que eu estava inventando. Júlia sentiu o estômago embrulhar. E você aceitou? Célia ficou em silêncio. Júlia entendeu o silêncio. Você aceitou. Eu tinha você nos meus braços, Célia disse, a voz quebrada. Você era real, você estava aqui. Eu não consegui te entregar, eu não consegui. Júlia sentiu lágrimas escorrendo sem pedir permissão. Então, existe outra mãe que perdeu uma filha e nunca soube. Célia chorou mais forte. Eu tentei esquecer, eu tentei enterrar. Eu tentei ser só sua mãe, porque eu te amava. Eu te amo. A palavra amo soou verdadeira. Isso era o que deixava tudo mais cruel. Júlia limpou o rosto com a mão, o peito subindo e descendo rápido. E Mariana? Célia ficou quieta de novo. E então, como se não tivesse mais força para mentir, Mariana era a moça do leito ao lado. Ela teve complicação, teve hemorragia, ficou desacordada. Quando ela acordou, disseram que a bebê dela tinha tido parada. Júlia sentiu o corpo inteiro gelar. Disseram que a bebê dela morreu? Célia soluçou. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Eu só fui entender muitos anos depois quando eu vi uma reportagem sobre erros em maternidade. E eu me destruí por dentro. Eu pensei em procurar, mas eu tinha medo. Medo de você me odiar. Medo de perder você. Medo de todo mundo. Júlia ficou de pé, andando pela casa sem destino, como se o movimento fosse a única coisa que mantinha ela viva. Você deixou uma mulher viver a vida achando que a filha morreu. Célia chorou mais. Eu sei. A dor de Júlia não era só raiva. Era vertigem. Era o tipo de dor que tira a pessoa do próprio corpo. Ela me mandou mensagem ontem. Júlia disse baixinho. Ela disse que esperou por esse dia a vida inteira. Célia ficou muda. Quando falou, a voz parecia uma casa desmoronando. Então, ela sabe. O silêncio que veio depois parecia interminável. Júlia voltou para o sofá e sentou, sentindo as pernas fracas. A cabeça latejava. Ela lembrava da infância, do cheiro do pescoço de Célia quando ela fazia cafuné, das broncas, das roupas lavadas, dos almoços de domingo, dos conselhos duros, mas presentes. Lembrava do pai rindo pouco, mas ensinando ela a andar de bicicleta. Era uma vida inteira. E ao mesmo tempo havia uma mulher do outro lado dessa história, que tinha acordado numa maternidade vazia, com o corpo em frangalhos e uma frase cruel. Sua bebê
não resistiu. Júlia olhou para o celular em cima do sofá. A mensagem de Mariana ainda estava ali. Eu nunca te abandonei. E de repente Júlia entendeu. Aquilo não era uma escolha entre duas mães. Era uma tragédia com duas mulheres e uma filha no meio. Ela respondeu Mariana: eu preciso te ver, mas eu estou com medo. Mariana respondeu quase na mesma hora: eu também tenho medo, mas eu tenho mais vontade do que medo. 2 dias depois, Júlia entrou num café pequeno em Santo André, com a sensação de estar caminhando para dentro de uma versão alternativa da própria vida. O lugar tinha mesas de madeira clara, plantas penduradas e cheiro de pão de queijo. Era um ambiente comum, e isso deixava tudo ainda mais absurdo. Porque, como algo tão gigantesco podia acontecer num cenário tão simples? Ela escolheu uma mesa no canto, perto da janela, e ficou ali com as mãos entrelaçadas, tentando controlar a respiração. O sino da porta tocou. Júlia levantou o olhar e viu Mariana. Mariana não entrou como alguém que vai apenas encontrar uma pessoa. Ela entrou como quem atravessa um portal. Tinha um casaco bege, cabelo preso de um jeito simples e um olhar que varreu o ambiente até pousar em Júlia. Quando os olhos dela se encontraram, Mariana parou. Parou mesmo. Como se o corpo não soubesse continuar. Júlia sentiu uma onda quente subir pelo peito, e as lágrimas vieram antes de qualquer pensamento lógico. Porque havia algo no rosto de Mariana, no formato do queixo, na curva do sorriso contido, no jeito como ela apertava os lábios para não desabar, que parecia familiar. Não era parecido, era reconhecível, de um lugar que Júlia não sabia explicar. Mariana deu um passo, depois outro. As mãos tremiam. Júlia, ela disse, e o nome saiu como oração. Júlia levantou devagar. Não sabia se deveria sorrir, chorar, correr, ficar parada. O corpo queria fugir e abraçar ao mesmo tempo. Sou eu, Júlia respondeu, a voz embargada. Mariana chegou mais perto, mas parou a uma distância respeitosa, como se pedisse permissão só com o olhar. Você está tão linda, Mariana sussurrou, e a frase era tão simples, tão humana, que derrubou as defesas de Júlia. Júlia soltou um riso curto, nervoso, que virou choro. Eu não sei o que eu deveria sentir. Eu também não, Mariana respondeu, e uma lágrima desceu pelo rosto dela. Mas eu sinto tudo. Elas ficaram ali por alguns segundos, só olhando uma para a outra, como se tentassem recuperar anos perdidos no intervalo de um café. Mariana respirou fundo. Eu quero te contar o que aconteceu, mas antes, eu preciso te perguntar uma coisa. Júlia limpou o rosto. O quê? Mariana engoliu em seco, e a dor apareceu no canto dos olhos, antiga, funda, acumulada. Você foi amada? Júlia ficou imóvel. A pergunta era tão inesperada que parecia deslocada, mas não era. Era a pergunta de uma mãe que viveu décadas sem a filha. Era a pergunta de uma mulher que passou anos imaginando o sofrimento da criança que ela achava que tinha morrido. Júlia sentiu o peito apertar. Eu fui, ela respondeu, e a sinceridade doeu. Muito. Mariana fechou os olhos, como se aquela resposta fosse ao mesmo tempo alívio e ferida. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me dizer isso. Júlia viu as mãos dela tremerem sobre a bolsa. Você teve outros filhos? Júlia perguntou. Mariana abriu os olhos e a resposta veio com um sorriso triste. Eu tentei. Só isso. Só 2 palavras. E Júlia entendeu um mundo inteiro. Mariana sentou devagar. Júlia sentou também e as duas ficaram frente a frente, com uma mesa pequena e um abismo de 32 anos entre elas. Mariana contou. Contou do hospital, da hemorragia, do desespero, da médica apressada, do quarto frio, do silêncio. Contou de quando acordou e viu o marido com os olhos vermelhos e a frase que ela nunca esqueceu. Ela não resistiu. Eu gritei, Mariana disse, a voz falhando. Eu gritei como se eu pudesse chamar você de volta. Júlia apertou os dedos com força, tentando não se desmanchar. Mariana contou que o marido dela, Paulo, não aguentou. Que o casamento rachou em meses e acabou em menos de 2 anos. Que ela tentou reconstruir a vida, mas sempre carregou a impressão de que faltava um pedaço. Contou que durante anos ela sonhava com uma menina correndo num corredor chamando mãe, mas quando Mariana virava o rosto, a menina desaparecia. Eu virei alguém funcional,
Mariana disse com um sorriso sem humor. Trabalhei, paguei contas, sorri em festas, mas por dentro eu fiquei naquela maternidade. Júlia estava chorando em silêncio. E por que você fez o teste? Júlia perguntou a voz baixa. Mariana respirou fundo. Porque eu comecei a ter problemas de saúde. Não é algo imediato, mas eu fiquei com medo. E eu pensei, eu não tenho mãe. Meu pai morreu cedo. Meu ex sumiu do mapa. Eu não tinha ninguém para perguntar sobre histórico familiar. E aí uma amiga falou desse teste. Eu fiz por isso, eu juro. Eu não fiz achando que ia encontrar você. Júlia sentiu o coração doer de um jeito novo. E quando apareceu? Mariana riu e chorou ao mesmo tempo, uma expressão tão humana que Júlia teve vontade de tocar o rosto dela só para ter certeza de que era real. Eu achei que eu ia desmaiar. Eu li e pensei, não pode existir um milagre desses. E aí eu vi seu nome, sua idade, e a conta começou a fechar. E tudo que eu guardei por anos veio de uma vez. Júlia engoliu em seco. Minha mãe, a mulher que me criou, me contou. Mariana ficou tensa. O que ela disse? Júlia hesitou, porque falar de Célia naquele contexto parecia acender um incêndio. Ela disse que houve confusão no hospital e que disseram que sua bebê morreu. Mariana fechou os olhos e a dor atravessou o rosto como uma sombra antiga. Eu sabia, ela murmurou. Eu sempre soube que tinha algo errado. Eu não tinha prova. Ninguém me deu. Ninguém. Eu fui tratada como louca, como histérica. Júlia sentiu uma raiva feroz do mundo. Não de Célia. Não de Mariana. Do mundo que permitiu que isso acontecesse e seguiu. Mariana abriu os olhos e a voz veio tremendo. Eu não quero te tirar de ninguém, Júlia. Eu não quero destruir sua vida. Eu só queria te olhar uma vez. Saber que você respira, que você ri, que você existe. Júlia sentiu o coração quebrar e costurar ao mesmo tempo. Eu não sei como fazer isso, Júlia confessou. Eu sinto que, se eu me aproximar de você, eu traio a minha mãe. E se eu me afastar, eu traio você. Mariana respirou fundo e então estendeu a mão sobre a mesa devagar, como quem oferece sem exigir. Então não escolha agora, ela disse. Só fica aqui um pouco. Só me deixa conhecer você. Júlia olhou para a mão estendida. A pele era quente, real. Aquele gesto simples carregava décadas de ausência. Ela colocou a mão por cima, e naquele toque as duas tremeram. Mariana não puxou. Júlia não soltou. Ficaram ali, segurando, como se as mãos fossem uma ponte que finalmente apareceu depois de uma vida inteira nadando no vazio. Do lado de fora, o mundo continuava normal. Carros passando, pessoas andando, um cachorro latindo. E dentro daquele café, duas mulheres tentavam aprender a respirar de novo. Júlia saiu do encontro com uma sensação estranha. Ela não tinha perdido a mãe, mas tinha encontrado uma ferida que ainda sangrava em alguém que ela não conhecia e que, de algum modo, fazia parte dela. Naquela noite, Júlia foi até a casa de Célia. Célia abriu a porta com os olhos inchados, como se não tivesse dormido. O cabelo preso apressado, as mãos nervosas no avental. Ela parecia menor. Você foi ver ela, Célia disse, mais como afirmação do que pergunta. Júlia respirou fundo. Fui. Célia assentiu como quem aceita uma sentença. E você vai me odiar? A pergunta desarmou Júlia, porque por trás da dureza, Célia era uma mulher que viveu 32 anos com medo de ser abandonada pela própria filha. Júlia sentiu o choro subir. Eu não sei o que eu sinto, Júlia respondeu. Eu estou quebrada. Célia deu um passo para frente, com o rosto contorcido de culpa. Eu errei, ela sussurrou. Eu devia ter procurado. Eu devia ter insistido. Eu fui covarde. Júlia olhou para ela, e a dor virou palavras. Você não foi só covarde, mãe. Você foi humana. Mas você precisa entender o tamanho do que aconteceu com ela. Célia chorou, de um jeito feio e real, como Júlia nunca tinha visto. Eu entendo. Eu entendo todos os dias. Eu pensei nela, mais do que você imagina. Júlia respirou, tentando acalmar o coração. Ela me perguntou se eu fui amada. Célia fechou os olhos, e a resposta veio num fio. E você disse que foi? Disse? Célia abriu os olhos, e havia gratidão ali, misturada com desespero. Obrigada. Júlia se aproximou.
As duas ficaram frente a frente, e Júlia finalmente viu o que evitava. Célia estava envelhecendo, não só no rosto, na alma, carregando um peso que ninguém via. Eu preciso de você, Júlia disse a voz baixa, mas eu também. Eu preciso dela. Eu não sei como equilibrar. Célia assentiu devagar, como se cada gesto fosse uma luta. Então a gente aprende, ela respondeu, mesmo que doa. Júlia chorou. Célia abriu os braços. E por alguns segundos, Júlia voltou a ser filha pequena, buscando colo no lugar mais conhecido do mundo. Mas naquela mesma noite, quando Júlia deitou na cama, ela olhou para o teto e sentiu uma coisa estranha. Pela primeira vez, ela não se sentia só dentro de si. Havia um nome novo, um rosto novo, uma verdade nova e uma vida inteira para remendar. Nas semanas seguintes, Júlia e Mariana começaram a se ver em encontros curtos. Um almoço aqui, um café ali. Mariana não pressionava. Ela chegava com um cuidado quase doloroso, como se cada segundo fosse precioso demais para ser desperdiçado com exigência. Às vezes, elas falavam do presente, do trabalho de Júlia, das receitas que Mariana fazia, das músicas antigas que Mariana ouvia no rádio. Mas, inevitavelmente, o passado vinha. E um dia, Mariana chegou com uma pasta. Eu encontrei algo, ela disse, os olhos brilhando com uma mistura de medo e urgência. Júlia sentiu o estômago apertar. O quê? Mariana abriu a pasta e colocou sobre a mesa uma cópia de um documento antigo. Era um prontuário hospitalar, amassado com carimbos, letras apagadas. Eu fui atrás, Mariana disse, a voz tremendo. Eu não consegui por anos, mas agora, com a lei de acesso, com advogado, com insistência, eu consegui parte. Júlia olhou para o papel e viu no canto duas informações que fizeram o mundo girar. Nome da mãe, Mariana Soares. Nome da bebê, Júlia M. Soares. Júlia ficou imóvel. Eu tinha seu sobrenome. Mariana chorou. Você era minha. O ar ficou pesado. Júlia sentiu o coração bater forte demais. E uma parte dela, a parte que precisava de explicação, perguntou, e por que M? Mariana respirou fundo. Porque eu ia te chamar de Júlia Mariana. Júlia fechou os olhos. O próprio nome, era uma ponte. E então Mariana apontou para uma anotação no rodapé do prontuário. Uma linha curta, quase ilegível, que parecia ter sido escrita às pressas. Divergência de pulseiras, investigação interna. Júlia sentiu um enjoo. Então eles sabiam. Mariana assentiu, com raiva contida. Eles sabiam e esconderam. E naquele instante, uma nova camada de dor nasceu. Não era só um acidente, era uma escolha de silêncio. Júlia saiu daquele encontro com o corpo pesado, e naquela noite ela fez algo que mudou tudo. Ela convidou Mariana para ir até a casa dela. Não a casa de Célia ainda, a casa dela, o espaço neutro, o espaço onde Júlia poderia existir sem escolher lados. Quando Mariana entrou, olhando cada detalhe como se estivesse entrando num lugar sagrado, Júlia percebeu. Não era só sobre reencontro, era sobre tempo roubado, sobre possibilidades destruídas, sobre duas mulheres que carregaram perdas diferentes da mesma história. Mariana tocou um porta-retrato da estante, uma foto de Júlia com Célia no aniversário de 15 anos. Ela é bonita, Mariana disse, a voz baixa. Júlia engoliu em seco. Ela é minha mãe, Júlia respondeu com firmeza. Mariana assentiu sem questionar. Eu sei. E então, Mariana olhou para Júlia com os olhos cheios. E eu sou o quê? Júlia sentiu um nó. Ela respirou fundo e as palavras vieram com honestidade crua. Você é a verdade que faltava. Mariana chorou em silêncio. Júlia foi até ela. E num gesto que parecia simples, mas carregava uma vida inteira, Júlia abraçou Mariana pela primeira vez. Mariana tremeu como quem recebe algo que achou que nunca mais teria direito. E então o abraço virou choro. Um choro de décadas. Um choro que não era bonito, nem elegante, nem contido. Era um choro de mãe. Júlia segurou firme. Sentiu o cheiro do cabelo de Mariana, o peso do corpo dela, a fragilidade humana que existia ali. E pensou, eu não ganhei outra mãe. Eu ganhei outra dor. E talvez, junto, outra cura. Dias depois, o inevitável aconteceu. Mariana pediu para ver Célia. Júlia hesitou.
O estômago embrulhou, o coração acelerou, mas a verdade já estava andando sozinha, e esconder de novo seria repetir o mesmo crime do passado. Silêncio. O encontro foi marcado numa tarde de domingo, na casa de Célia. Célia abriu a porta com o rosto duro, mas os olhos tremendo. Mariana ficou parada no portão, como se o chão fosse frágil demais para aguentar. Júlia ficou no meio das duas, sentindo que era uma linha esticada prestes a arrebentar. Mariana respirou fundo e deu um passo, depois outro. Célia não se mexeu. As duas se olharam. E então, pela primeira vez em 32 anos, Mariana falou com a voz que tinha guardado para a filha morta. Eu vim buscar minha filha. Célia fechou os olhos como se a frase fosse uma lâmina e respondeu com a voz quebrada, mas firme. Ela não está perdida. Mariana soltou um som estranho, meio riso, meio soluço. Eu vivi 32 anos enterrando ela. Célia respirou fundo e a defesa dela finalmente caiu. E eu vivi 32 anos com medo desse dia. O silêncio que veio depois era pesado, cheio de fantasmas. Júlia olhou para as duas, com lágrimas nos olhos. Eu não vou ser prêmio de guerra, ela disse, a voz tremendo, mas forte. Eu sou filha, de um jeito e de outro, e eu não vou perder nenhuma de vocês. Mariana chorou. Célia também. E naquele momento algo muito raro aconteceu. Duas mulheres que deveriam se odiar se viram como realmente eram. Duas mães, duas vítimas, duas sobreviventes. Mariana respirou fundo e olhou para Célia. Você cuidou dela. Célia assentiu, com lágrimas no rosto. Eu cuidei. Eu amei. Eu errei. Mas eu amei. Mariana fechou os olhos por um instante. E quando abriu, havia uma dor quieta ali, mas também havia gratidão. Então, obrigada. Mariana sussurrou. Obrigada por não deixar ela sofrer. Célia colocou a mão na boca e chorou mais forte, como se aquela permissão, aquele agradecimento, fosse algo que ela não achava que merecia. E Júlia, no meio, sentiu que talvez o reencontro não fosse sobre recuperar o passado, mas sobre criar um futuro que não precisasse mais de mentira. O resto não foi fácil. Não virou um conto perfeito. Houve dias em que Júlia sentiu raiva de Célia. Houve dias em que Mariana sentiu ciúme de memórias que não viveu. Houve dias em que Célia se fechou, com medo de ser deixada. Mas houve também algo que o passado nunca permitiu. Verdade. Júlia passou a almoçar com Mariana uma vez por semana. Mariana começou a chamar Célia pelo nome, sem veneno, só com respeito. Célia, aos poucos, parou de tratar Mariana como ameaça e começou a olhar para ela como alguém que também tinha sido destruída. E numa tarde comum, quando Júlia estava na cozinha fazendo café e as duas mulheres estavam na sala, uma dobrando roupas, a outra contando uma história antiga, Júlia parou por um segundo e ouviu. Ouviu a cena. Não era perfeita, não era simples, mas era real. E ela pensou com o coração apertado e cheio ao mesmo tempo. Eu nasci de uma tragédia, mas talvez eu possa transformar isso em reconstrução. Quando o primeiro dia das mães depois do reencontro chegou, Júlia acordou antes do sol. O quarto ainda estava escuro, o mundo silencioso. Ela ficou sentada na cama por alguns minutos, respirando, como quem se prepara para um momento decisivo. Ela comprou 2 flores, uma para Célia, uma para Mariana, e ao entregar as duas, disse uma frase simples, mas que carregava uma vida inteira. Eu existo por causa de vocês, e eu escolho amar vocês duas. Célia chorou, Mariana chorou, e Júlia chorou também, porque aquele era o tipo de dor que vira amor. E assim encerramos mais uma história. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva para mais histórias como essa. E me fale nos comentários de onde você está assistindo. Ficarei muito feliz em saber em qual cantinho do mundo essa história chegou. Até mais.